O texto da nossa reflexão nessa manhã não é outro senão o texto da ceia do Senhor, tal como registrado lá em Mateus, capítulo 26, do verso 26 até o verso 30. É o texto da ceia do Senhor. Aproveitando que hoje, primeiro domingo do mês, nós temos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor e de bendizer ao Senhor por tão maravilhosa oportunidade de comunhão. Mas a questão é, será que nós temos realmente consciência das implicações da ceia do Senhor para a nossa vida? Será que nós temos um entendimento, por menor que seja, da bênção que é poder participar da ceia do Senhor? E eu não digo isso só no que diz respeito à doutrina da eleição, o fato de Deus nos ter escolhido dentre tantos que estão por aí sem o Evangelho, mas pela oportunidade de viver uma comunhão profunda com Deus, que inevitavelmente resultará num profundo senso de missão nesse mundo, pelo tempo de vida que ainda temos. Vamos ler o texto da nossa reflexão nessa manhã, Mateus capítulo 6, do verso 26 ao verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor, que por si só já fala aos nossos corações, não é verdade? Poderíamos perfeitamente fechar as Escrituras e ir para casa pensando nas implicações e aplicações desse texto para a nossa vida e espiritualidade, se é que queremos viver uma espiritualidade relevante, se é que queremos viver uma espiritualidade centrada na vontade de Deus e não centrada nos nossos desejos humanos e carnais, herdados da queda, herdados da desobediência, herdados da primeira ceia que nós tomamos, a ceia adâmica. Irmãos, eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã um contraste entre essas duas ceias, a ceia adâmica e a Santa Ceia, ou a ceia messiânica. E com a graça de Deus e iluminação do Espírito Santo, entendermos como fomos incluídos involuntariamente na primeira ceia, na ceia adâmica e todas as consequências dela para a nossa vida e espiritualidade, e como fomos, pela graça e misericórdia de Deus, incluídos na ceia messiânica, tendo acesso a tudo o que Deus sonhou para nós, enquanto filhos amados, como foi dito, desde antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. A ideia de que Deus planejou a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação, mesmo antes da nossa existência, mesmo antes da fundação do mundo. E isso deve gerar em nós, inevitavelmente, em primeiro lugar, um profundo senso de gratidão por essa tão doce e maravilhosa comunhão expressa nos elementos, que simbolizam perfeitamente o corpo de Cristo e, consequentemente, o engajamento na missão do próprio Cristo, que é fazer Deus, sua graça e sua misericórdia, enfim, seu caráter, o caráter da Trindade, conhecido dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Mas não podemos fazer isso sem a iluminação do Espírito Santo. Por isso, por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos,
e peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã. Rogue ao Senhor que ilumine a sua mente e o seu coração, de modo que essas palavras caiam no seu coração como uma semente numa terra bem preparada, bem adubada, e que isso produza muito fruto, fruto de transformação, fruto para a glória de Deus. Oremos. Senhor, Deus Pai de todo amor e misericórdia, cá estamos mais uma vez na Tua presença. E pensar que tantos nesse mundo não foram dormir ontem à noite e jamais se levantaram para viver um novo dia. E pensar que igualmente muitos irão dormir hoje à noite e jamais ter uma segunda-feira. Nós aqui estamos como consequência do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Não apenas com o privilégio de acessar a Tua santidade para poder tributar ao Senhor todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a majestade que são devidas ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, mas também participar da rememoração, da lembrança dessa comunhão que temos contigo, através dessa Santa Ceia, dessa mesa bendita, dessa mesa abençoada, dessa mesa de vida, de paz, de reconciliação, de comunhão e de desafio à missão. Ilumina, Senhor, a nossa mente, porque se o Senhor assim não fizer, jamais teremos os nossos olhos abertos para realidades espirituais que o Senhor deseja que nós percebamos. Contempla as nossas fraquezas e limitações e tira, Senhor, de nós todo o empecilho para que vivamos uma vida no centro da Tua vontade e, consequentemente, em cumprimento à missão que o Senhor tem para nós nesse mundo. Cá estamos, ó Deus Espírito Santo, completamente carentes da Tua ação, completamente carentes e necessitados da Tua manifestação, de modo que sejamos desafiados pelo Senhor a uma vida de maior intimidade, a uma vida de maior comunhão, a uma vida de maior dedicação, a uma vida de maior obediência ao Senhor e à Tua palavra. Porque, afinal de contas, Tu nos fez igreja, corpo de Cristo. Tu nos fez povo Teu e povo proclamador. Tu nos fez testemunhas da Tua capacidade de transformar criaturas miseráveis em cidadãos dignos do reino de Deus. Por isso, ó Pai, toma nossa mente e coração nas Tuas mãos. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, cá estamos diante de uma mesa que não é apenas cultural, mas também transcultural, porque propõe a reflexão de que o Evangelho não é apenas para nós, mas também para gentes dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Por isso o tema da nossa reflexão nessa manhã, se você quiser anotar, é duas ceias, os contrastes entre o Éden e a Gólgota, ou seja, Santa Ceia, tempo de comunhão e também de missão. As Escrituras nos apresentam duas refeições que mudaram profundamente a história da humanidade. A primeira ceia, a ceia adâmica, da qual todos nós provamos, Romanos 3:23, porque todos caíram, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, involuntariamente, todo ser humano já nasce sendo obrigado a participar da ceia da desgraça, a ceia adâmica.
da ceia da desobediência, da ceia do caos, da ceia da dor, da ceia da violência, da ceia da rebeldia, da ceia do mal e de tudo o mais que assola a humanidade. Basta ligar a televisão ou focar nas notícias e você vai perceber as consequências da ceia adâmica. Mas aí vem a manifestação maravilhosa de Deus, o cuidado especial de Deus, o carinho precioso de Deus em eleger um povo para si e resgatá-los da participação daquela ceia maldita para agora participarmos dessa ceia bendita, dessa ceia abençoada, dessa ceia da vida, da paz, da comunhão, da alegria, dessa ceia do desejo de abrir a nossa alma em louvor, como fizemos agora há pouco, e de dizer ao Senhor que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E pensar que tem aí fora um mundo onde há mais de 8 bilhões de pessoas que não têm esse privilégio. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que todo o caos e violência em que o mundo está mergulhado é, na verdade, uma expressão de dor e de sofrimento por falta de esperança, por falta de salvação, por falta de graça, de paz, de vida e de comunhão, por falta de propósito ou de uma missão, coisas que nós temos como resultado da graça de Deus. Nunca na história da humanidade tanta gente se matou como nesses dias. Alguns países, mais especificamente o Japão, chegou até a construir um manual do suicídio, para que a pessoa se suicide com eficácia. Porque se a pessoa pendurar a corda errada e quebrar o pescoço e não morrer, ela fica tetraplégica ou aleijada ou acamada o resto da vida, e aí a vergonha é ainda maior, a dor para ela e para a família é ainda maior, o sofrimento e a humilhação é ainda maior. Por isso, pasmem, existe um manual do suicídio, publicado pelo próprio governo japonês para ajudar as pessoas que querem dar cabo da sua vida. Louvado seja o Senhor, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil também está servindo ao Senhor ali na região da Ásia, ali no Japão, mostrando para aquelas pessoas, através do Evangelho de Cristo, que aonde não há solução, Cristo se manifesta como solução. Que no local do desespero e da falta de esperança há chance de vida, de paz, de salvação. E isso é algo maravilhoso para nós que somos Igreja Presbiteriana do Brasil, porque é nosso trabalho. Todos esses projetos da Igreja Presbiteriana do Brasil ao redor do mundo são também projetos da Igreja Presbiteriana do Farol. Louvado seja o Senhor por isso. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa instituição da ceia de Cristo, a Santa Ceia, no momento em que Jesus redefiniu o conceito de comunhão e não apenas mostrou para nós que o ser humano tem a oportunidade e o privilégio, através dele, do corpo dele, do sangue dele, de ter novamente paz e comunhão com Deus, mas como tem também a oportunidade de proclamar e de anunciar a outros, a tantos quantos Deus permitir, esse privilégio, essa comunhão, essa alegria. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para as consequências da ceia adâmica, a ceia da desobediência. No jardim do Éden, a comunhão era perfeita e a queda tornou o homem de desimpedido a uma criatura rebelde para com os propósitos e planos de Deus. A ceia, representada pelo fruto proibido, simbolizava a tentação e a escolha que Adão e Eva fizeram. A escolha
da desobediência. Por isso nós podemos chamar essa de a mesa da obediência. Naquela época, eles comeram o fruto proibido e tanto Adão como Eva inauguraram uma era de rebeldia, de sofrimento, de caos e de distanciamento. Em contraponto, Cristo, com a ceia messiânica, vem nos mostrar o contraste com a ceia da queda. Cristo agora, ao chamar os seus discípulos, ao se sentar com eles, ao tomar o pão e parti-los, ao tomar o vinho e parti-lo e dividir o vinho entre eles, explicando o significado dessa simbologia, a aplicação dessa simbologia, o corpo dele entregue, moído, o sangue dele vertido e derramado, para que os seus discípulos e, consequentemente, nós tivéssemos a oportunidade de comunhão, a oportunidade de obediência, a oportunidade de alinhamento com aquilo que Deus está fazendo no mundo, ou seja, se revelando ao homem, a oportunidade de estar engajados. Por isso, essa última ceia, a ceia de Jesus com os seus discípulos, ela ocorre numa atmosfera completamente diferente daquela atmosfera original. Agora nós temos uma atmosfera de entrega, agora nós temos uma atmosfera de propósito, agora nós temos uma atmosfera que prepara não apenas Jesus, mas os discípulos para o cumprimento da missão. Por isso Jesus parte o pão e oferece o cálice como símbolos perfeitos dessa refeição que não traz mais morte, como aquela outrora tomada no Éden, mas a refeição que traz vida, e não apenas vida, mas comunhão, e não apenas comunhão, mas um senso de pertencimento, e não apenas estes, mas a ideia clara de que eu e você temos uma missão neste mundo. É muito interessante Jesus fazer isso, porque a vida no Oriente Médio, os relacionamentos, eles se dão muito em torno da mesa e da comida. Há até um autor americano muito renomado que escreveu um livro sobre o fato de que nós nunca deveríamos almoçar sozinhos, o que é uma prática bastante recorrente no nosso lado do mundo, do Ocidente. E aí a tese desse autor é de que nós deveríamos aproveitar as oportunidades de refeição, de almoçar, de jantar, para desenvolver relacionamentos, para desenvolver comunhão, para conhecer as pessoas, estejam elas dentro ou fora da nossa casa, no ambiente familiar ou no ambiente corporativo. No Oriente Médio, por exemplo, a vida ela é muito compartilhada no momento da refeição. As pessoas aproveitam a oportunidade da refeição para estarem juntos, para conversarem, para discutirem ideias, valores, princípios, para conhecerem umas às outras. E agora nós temos, nesse momento da Santa Ceia, Cristo não apenas se dando a conhecer em comunhão, mas como dando a conhecer aos seus discípulos o propósito dessa comunhão, que não termina neles mesmos, mas vai além deles, numa proposta de que essa ceia alcance muitos outros dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. O contraste é muito claro. A Santa Ceia adâmica trouxe a queda, a ceia adâmica trouxe a queda, a Santa Ceia ou a ceia messiânica traz a reconciliação. Adão comeu para a condenação e agora Cristo partiu o pão para a salvação. E isso não pode ser entendido como um fim em si, mas uma oportunidade de serviço a Deus. Um dos maiores erros que podemos cometer como igreja
é encarar essa mesa como a nossa mesa. E não lembrarmos que essa comunhão só alcança o seu valor máximo e expressão máxima tendo em vista a missão. Que missão? De fazer Cristo conhecido a tantos quantos Deus coloca no nosso caminho. Você já parou para pensar que Deus tem colocado pessoas propositalmente no seu caminho e na sua vida para que elas vejam a beleza, a grandeza e a singularidade de Cristo na sua vida, no seu caráter e na transformação ou nas transformações que Cristo tem promovido na sua vida? Nós, ao participarmos dessa mesa, precisamos a cada momento resgatar a ideia de intencionalidade na vida cristã. Você não pode permitir que a vida passe, mas você precisa aproveitá-la. E que maneira melhor há de aproveitar a vida do que em missão? Eu costumo dizer, pastor, que no meu cenário soteriológico ideal, a salvação vinha consequentemente, ou vinha seguida imediatamente de ataque cardíaco fulminante. Já pensou que bênção seria? A pessoa entrega a vida a Cristo e no momento em que ela entrega a vida a Cristo, morreu. Ataque cardíaco fulminante. Primeiro benefício, nós não mais entristeceríamos o Senhor com os nossos pecados. Não é verdade? Segundo, nós não estaríamos sujeitos às dores, às dificuldades, às mazelas, às lutas, aos problemas que enfrentamos diariamente e que se tornam cada vez maiores quando percebemos ou deixamos de perceber que Deus tem um propósito, inclusive no sofrimento do crente. Em terceiro lugar, nós estaríamos já desfrutando da presença de Cristo, já não mais com um corpo que nos inclina ao distanciamento de Deus, com uma natureza que nos inclina a um distanciamento de Deus. Irmãos, a verdadeira batalha espiritual se dá aqui, dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. A verdadeira batalha espiritual acontece para saber se vamos ou não ser o povo obediente que Deus deseja que nós sejamos. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Vencer o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, e como disse o apóstolo Paulo, escolher voluntariamente ser escravos de Cristo, ser escravos da vontade de Deus em Cristo Jesus, ser obedientes voluntariamente. É tudo isso que Jesus passa a ensinar quando divide com os discípulos o significado do corpo e do sangue. Ou você acha que é por acaso que essa passagem venha antes da passagem da grande comissão? Não, é porque as coisas estão intimamente ligadas. Só quem entende a comunhão entende a missão, e só quem serve na missão de ser o povo de Deus proclamador nesse mundo pode ter uma comunhão profunda e transformadora com Deus. Resgato as palavras do apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Percebeu o propósito da sua vida? Deus tem colocado gente no seu caminho para que eles vejam a grandeza, a beleza e a riqueza de Cristo.
não apenas na sua vida, mas no seu próprio processo de transformação. Isso é missão. Isso também é missão. Essa é a sua missão, refletir no mundo e mostrar ao mundo a nova natureza de Cristo, uma natureza graciosa, uma natureza misericordiosa, uma natureza de entrega, uma natureza de obediência. Se outrora seguíamos as inclinações de nosso pai Adão, agora seguimos as inclinações de nosso irmão mais velho, Jesus. O primogênito de muitos, o primogênito e cabeça de uma nova raça, uma raça eleita, de um novo sacerdócio, um sacerdócio real, de uma nova nação, uma nação santa ou separada, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. É muito interessante perceber que no verso 29, Jesus no verso 26, 27 e 28, vai explicar a ideia da aliança, que não é uma aliança apenas de comunhão, mas uma aliança também de missão. Mas no verso 29 ele vai dizer de uma maneira muito interessante: eu vou voluntariamente me abster de beber do fruto da videira, até o dia em que hei de cear convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo: assim como eu estou comprometido a me entregar para ser a ceia da vida, eu também entrego a minha vontade para ser coparticipante da sua vida e do seu ministério no mundo, revelando a minha pessoa, o amor do meu Pai e o poder transformador do nosso espírito a tantos quantos Deus colocar no seu caminho. Seja essas pessoas estejam na sua casa, no seu trabalho, na vizinhança, essas pessoas estão aí, esperando para ver Cristo na sua vida. E muitas vezes as pessoas me perguntam: pastor, como é que faz para pregar o Evangelho numa região do mundo onde não se pode pregar o Evangelho? E aí nós respondemos, tanto eu quanto Célia: é simples, a gente vive o Evangelho mais do que fala dele. É um viver intencional, é um viver Cristo na nossa vida, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de viver, de tal forma que as pessoas desejem ardentemente essa transformação, que é um resultado direto da comunhão que temos com Deus através de Cristo Jesus, mensalmente representado na Santa Ceia. Queridos, a Santa Ceia é algo maravilhoso e de um propósito e significado espiritual muito mais profundo do que a mera participação no compromisso que assumimos de ter comunhão com Deus. Participar da Santa Ceia é dizer: Senhor, eu quero ser obediente. Participar da Santa Ceia significa: Senhor, eu quero viver os teus sonhos de um evangelho não apenas para mim, mas para gentes de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Por que você acha que o pastor leu Apocalipse 7:9 sem que nós tenhamos combinado nada a respeito disso? Nós não combinamos, mas o Espírito Santo sabia o que queria falar à igreja. E quando o pastor leu Apocalipse 7:9, nós temos em Apocalipse 7:9 as implicações, o resultado final da nossa participação nessa ceia.
que é o ver gentes de todas as línguas, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as famílias da terra num contexto micro, em pé, diante do Senhor, adorando e bendizendo ao Cordeiro e dizendo que só a Ele, por causa do sangue dele, por causa do corpo dele, por causa da obra dele, só a Ele pertence a salvação. Tão maravilhosa e tão doce salvação. Pense nos milhões que por aí há sem esperança de salvação. Nenhuma religião é capaz de oferecer a certeza da salvação que as Escrituras nos oferecem. Ao participar dessa ceia, nós temos reafirmado o amor de Deus por nós, e não apenas reafirmado, experimentado no nosso dia a dia, na nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Por isso, essa não é uma mesa simples, é um desafio à comunhão, é um desafio à missão, é um desafio a repensar e reconsiderar o nosso papel no mundo. Pense nisso. E se hoje fosse o último dia da sua vida? E se hoje mesmo aprovesse ao Senhor te chamar à presença dEle? E você encontrasse com Jesus lá no céu, com o bração aberto e um sorrisão para te receber. Afinal de contas, a salvação é obra da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, aplicada à vida de todos aqueles que assim recebem, entendendo que não são merecedores, mas carentes desse amor, dessa graça e dessa misericórdia. E aí Jesus, depois de te dar um abração gostoso lá no portão do céu, Ele diz para você assim: escuta, uma curiosidade, eu te dei X tempo de vida lá na terra. Desde que você converteu, desde que você teve um encontro comigo, desde que eu transformei a sua vida, até esse momento em que o seu coraçãozinho parou de bater. Me diga, o que foi que você fez da sua vida? O que foi que você fez desse tempo ministerial lá na terra? O que você vai dizer para Jesus? Eu ainda acredito num Jesus bem-humorado que vai dar uma risadinha e vai dizer assim: não que eu não saiba, eu sou Deus, mas eu quero ouvir de você. O que você diria para Jesus se isso acontecesse hoje? Senhor, eu vivi, estudei, cresci, casei, trabalhei, tive filhos, aposentei e sentei na frente da televisão para esperar morrer e vir para o céu. É realmente esse o propósito da vida? É realmente essa a vontade de Deus para com a sua existência? Não. Certamente não. É muito mais do que isso. É muito mais e muito mais profundo do que isso. E quando você realmente entender o significado dessa mesa, tudo na sua vida vai mudar. Valores, princípios, perspectivas, prioridades, foco, senso de pertencimento. Você vai começar a perceber que você não é dono nem de você mesmo. Você pertence ao Senhor. Pelo menos 2 vezes. Por direito de criação e por direito de redenção. Assim como tudo que você tem. Seus dons, seus talentos, seu tempo, sua vida, seus relacionamentos, seu dinheiro. E tudo pertence ao Senhor com um único propósito: a missão que Deus tem para você nesse mundo.
Perceberam como é muito mais? Se fôssemos trabalhar uma análise completa das implicações da ceia adâmica, contrastando com a ceia, a Santa Ceia, a ceia messiânica, nós poderíamos ficar aqui talvez o dia todo, se não a semana toda, refletindo sobre a profundidade, a grandeza, o significado disso para a minha vida e para a sua vida. Quanta gente nesse mundo não adoraria ter esse privilégio, essa oportunidade? Vamos trazer a nossa realidade, a situação do povo lá do Oriente Médio. É fácil vê-los como terroristas. Mas você já parou para pensar que quando uma pessoa se explode pela causa, ele não o faz por desespero, porque brigou com a mulher, com o marido, porque está aborrecido da vida, chateado, frustrado. Quando uma pessoa chega a se explodir, é por desejo de salvação. É por desejo de ter comunhão com Deus. É por um sentimento sincero de obediência. É porque ele acredita naquilo que lhe foi ensinado e que é uma mentira de Satanás. Se essas pessoas são capazes de se explodir por uma mentira que eles acreditam serem verdade, o que você e eu somos capazes de fazer pela verdade do Evangelho? Até onde nós somos capazes de ir como consequência da comunhão, como consequência da salvação, não para obter a salvação, mas como uma resposta natural à salvação que nós já tivemos, oferecida gratuitamente a nós por Cristo Jesus. É bem verdade que eu e você, nós nunca entenderemos o porquê fomos escolhidos. E sinceramente, se Jesus nos sentar na graminha do céu, numa grande classe de escola dominical, e nos ensinar sobre os motivos, a razão que levou Deus a te escolher, me escolher, nos escolher, ainda assim a eternidade inteira não será tempo suficiente para que Ele nos explique e nos faça entender quão grande, doce e maravilhosa é essa salvação. E como somos devedores à graça de Deus e o seremos para todo o sempre. Porque em mim e em você, em nós, nada há que nos credibilize a participação desse momento. Quando você olha para a sua vida, sinceramente, tem algo em você que te permita participar desse bendito símbolo que é o pão? Tem algo em você que te credibilize a participar desse bendito símbolo que é o vinho? Não, pelo contrário. Talvez se Deus colocasse um desses terroristas no meu e no seu lugar, eles fossem crentes melhores do que eu e você temos sido. Mais fiéis, mais dedicados, mais obstinados a fazer a vontade do Senhor, mais entregues à causa da missão do que eu e você temos sido. Santa Ceia é tempo de reflexão. É tempo de rememorar, sim, o que Deus fez por nós, mas principalmente de lembrar que senso de comunhão leva inevitavelmente à convicção de missão. O seu senso de comunhão inevitavelmente o levará a uma convicção profunda da sua missão nesse mundo, nessa vida. Bendito seja o Senhor. Essas palavras têm muito, muito a nos ensinar. Mas eu gostaria de convidá-los não só nesse dia, mas a partir desse dia em diante,
a lembrar, toda vez que você participar dessa ceia, que ela não é apenas um desafio à comunhão, ela é também um desafio à missão. E que o nosso maior erro como igreja pode ser justamente querer a Santa Ceia só para nós. Querer que ela seja propriedade nossa, que ela seja uma exclusividade nossa. Quando o próprio Senhor disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, uma aliança missionária, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Esses muitos, na mente de Cristo, principalmente tendo em perspectiva Mateus 28, de 18 a 20, quer dizer, muitos dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Isso, queridos, é missões. Que o Senhor a todos nós abençoe e capacite.